Vamos para o último livro que nós vamos meditar esta noite, que vai ser o livro do profeta Ageu. Esse profeta também é conhecido como o profeta da reconstrução do templo. É um livro que mostra, que traz o nosso olhar para investir na obra de Deus. Lembrando que Deus não precisa de dinheiro, mas para sua obra avançar aqui na terra precisa haver investimento. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Esse pode ser chamado do versículo chave do livro de Ageu, do profeta Ageu, que se encontra lá em Ageu, capítulo 1, versículo 4. A palavra-chave desse livro é prioridade. Eu sempre digo para vocês que existem muitas coisas importantes na nossa vida, porém nós precisamos elencar prioridades. A prioridade sempre deve ser o reino dos céus. Sempre a prioridade deve ser as coisas de Deus. Ele é o primeiro profeta pós-exílico. Ele profetizou nos dias do rei Dário, na Babilônia, em aproximadamente 520 a.C., quando Zorobabel era o governador e Josué o sacerdote. Se você quiser contextualizar a divisão histórica da Bíblia, então nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e então nós temos o profeta Ageu. Ele é o primeiro profeta pós-exílico. Depois nós vamos estudar Zacarias e Malaquias, que também são profetas pós-exílico. Qual que é o propósito do livro de Ageu? O reino de Judá fora conquistado pelos babilônicos. Então, entre 606 e 586 a.C., aproximadamente, o templo foi arrasado. Jerusalém foi queimada e os judeus foram levados para o cativeiro. Primeiro, a primeira leva dos judeus para o cativeiro, no ano de 605 a.C. aproximadamente. Então, Nabucodonosor, ele reivindicou tesouros e reféns. Ele levou os tesouros da casa do Senhor e dentre os reféns estava Daniel e seus companheiros e outros nobres do povo. Você pode encontrar isso no capítulo 1 do livro de Daniel. A segunda leva de judeus para o cativeiro foi em 586 a.C. Jerusalém foi invadida e destruída por Nabucodonosor. O templo de Salomão caiu finalmente e foi destruído. Após 70 anos no exílio na Babilônia, por ordem de Ciro, o persa, cerca de 50.000 jovens voltam para a sua terra. Isso aconteceu aproximadamente 536 a.C. Jeremias e Daniel profetizaram os 70 anos. O primeiro passo para que se firme a restauração nacional seria a reconstrução do templo. Então, os fundamentos são lançados, mas a obra para. Muita perseguição. Os samaritanos fazem forte oposição à reconstrução do templo e durante 15 anos o povo se distraiu. Preocupou-se em construir suas casas, em cuidar dos seus interesses pessoais. É aí que o Senhor levanta o seu servo, Ageu, para questionar as prioridades escolhidas pelos judeus, chamando-os a se dedicarem à obra de reconstrução da casa do Senhor. Então, o erro não estava no povo construir as suas casas, não estava no povo cuidar dos seus interesses. O problema estava na palavra que se chama prioridade. Eles estavam priorizando as coisas, as suas próprias coisas, em detrimento das coisas do Senhor. Em setembro, o sexto mês do calendário hebreu, de 520 a.C., a obra é reiniciada e 4 anos depois completada, sob a influência da pregação de Ageu. Ageu, ele foi o primeiro profeta levantado pelo Senhor após o exílio, após o retorno
dos 70 anos que o profeta Jeremias profetizou, Ageu então foi o primeiro profeta. Entre ele e Sofonias há um intervalo de 70 anos. Jeremias, Ezequiel e Daniel profetizaram durante o exílio. O nome Ageu, de origem incerta, deve significar festivo e nos remete à ideia de que ele viveu dias festivos, pois contemplou a volta dos judeus desde o cativeiro e participou da reconstrução do templo em Jerusalém. Isso sem contar a mensagem gloriosa e festiva que anunciou, proclamando a vitória final do Senhor e do seu povo, quando encherei de glória esta casa, era a promessa do nosso Deus. No livro de Esdras, referências ao profeta Ageu mostram-nos ter sido ele contemporâneo de Zacarias. Ambos trabalharam juntos, visando o mesmo objetivo. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus, de Israel, cujo espírito estava neles. Você pode observar essa passagem lá em Esdras, a partir do capítulo 5 e capítulo 6. Um pouquinho sobre o profeta Ageu. Pouco se sabe a sua origem. Aliás, Deus gosta de desconhecidos. Provavelmente ele nasceu perto do fim do cativeiro babilônico. A única informação que temos é que ele exerceu o ofício profético. A palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Isso nos dá a impressão de que ele já era reconhecido como um dos que ensinavam. E a divisão do livro? Como que a gente faz para dividir o livro do profeta Ageu? Os 4 sermões que o Espírito levou Ageu a proferir. Então, primeiro sermão, vamos lá para o capítulo 1. O capítulo 1, ele admoesta o povo a priorizar as coisas de Deus, mostrando que a inversão de valores levou-os a sofrer consequências bem palpáveis, como um insucesso em seus esforços no trabalho e dificuldades financeiras. Então, qual é o ideal? Nós cuidamos das coisas de Deus, nós buscamos em primeiro lugar o reino dos céus e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós fazemos para o Senhor e Ele trabalha por nós. Ele pode fazer por nós em um mês aquilo que nós, com todos os nossos esforços, não conseguiremos fazer em 50 anos. Então, esse é o primeiro ponto do livro de Ageu. O segundo ponto, trazendo consolo ao coração dos que entristeceram por conta da pobreza. Nós não podemos nos esquecer que esse povo, alguns dos mais velhos, viveram à sombra do glorioso templo de Salomão, aonde era pompa, glória, muito ouro, muita nobreza. Então, esses mais antigos, eles ficavam comparando esse templo, que era um templo mais simples, com a glória do templo de Salomão. Você pode ver isso lá no capítulo 2, a partir do versículo 1 de Ageu. E o terceiro ponto do livro prediz o fim da maldição e o retorno das bênçãos advindas por meio da natureza. Então, é uma promessa de que bênçãos voltaria ao povo de Deus. O quarto ponto fala da preservação do trono de Israel, representado pela pessoa de Zorobabel, que era da linhagem do rei Davi. Então, Deus ele promete para o povo que sempre haveria um remanescente no trono de Israel.